Segundo Timóteo capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, que está em ti pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, e de amor, e de uma mente sã. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes do começo do mundo, e que agora se faz manifesto, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do Evangelho, para o que fui nomeado pregador, e apóstolo, e um mestre dos gentios, por cuja causa sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou convencido de que ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que tens ouvido de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que todos os que estão na Ásia se apartaram de mim, entre os quais estão Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me revigorou e não se envergonhou da minha cadeia, mas quando esteve em Roma, me procurou diligentemente e me achou. O Senhor lhe conceda que ache misericórdia diante do Senhor naquele dia. E, quantas coisas ele ministrou a mim em Éfeso, melhor o sabes tu. Segundo Timóteo capítulo 2. Tu, portanto, meu filho, sê forte na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que ouviste de mim entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinarem os outros. Tu, portanto, suporta o sofrimento, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. E, se um homem também luta pelo domínio, não é coroado se não lutar legalmente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em todas as coisas. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da semente de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho, pelo que sofro dificuldades como um malfeitor, e até prisões, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, sofro todas as coisas por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta é uma palavra fiel, que, se morrermos com ele, também viveremos com ele, se sofrermos, também reinaremos com ele, se o negarmos, ele também nos negará, se não crermos, ainda assim ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não contendam sobre palavras, que para nada aproveitam senão para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, íntegro repartidor da palavra da verdade. Mas foge dos falatórios profanos e vãos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses comerá como faz a gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já passado, e destruíram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros para a desonra. Portanto, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do mestre, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que invocam o Senhor com um coração puro.
E evita as questões tolas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém lutar, mas ser manso para com todos os homens, apto para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que se opõem, a ver-se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e voltem a si, livres dos laços do diabo, que os mantém cativos e submetidos à sua vontade. 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, réprobos quanto à fé. Mas não irão avante, porque a sua loucura será manifesta a todos, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Iconio e em Listra, quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Mas os homens maus e sedutores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e de que foste assegurado, sabendo de quem as tens aprendido. E que, desde criança, sabes as santas Escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura é dada pela inspiração de Deus, e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Porque já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua aparição. Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas me desamparou, amando este mundo presente, e partiu para Tessalônica, Crescente, para Galácia, Tito, para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito proveitoso para o ministério. E Tíquico enviei a Éfeso. A capa que deixei em Troade, com Carpo, quando vieres, traze contigo, e também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal, o Senhor lhe recompense segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, antes, todos me desampararam. Oro a Deus que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que, por mim, a pregação fosse totalmente conhecida e todos os gentios a ouvissem, e fui salvo da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e me preservará para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Saúda a Prisca, e a Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno.
Saúdam-te Eugro, Prudente, Lino, Cláudia, e todos os irmãos. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém.